Olá, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um Plena Mulher e o nosso bate-papo ao vivo de hoje é um tema muito sério. Nós estamos em setembro amarelo, e neste mês rola uma campanha mundial em todo Brasil, em todo o mundo e no Brasil também, que foi oficializada em 2014, com a prevenção do suicídio. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância da discussão desse tema. Para conversar sobre esse assunto sério de hoje, nós trouxemos aqui nos nossos estúdios o psicanalista Augusto Goldoni. Boa noite, Augusto. Tudo bem? Boa noite, Luciane. Luciane, boa noite, amigos. O Augusto, ele é também consultor e escritor, atua há mais de 20 anos na área de promoção de saúde, relações interpessoais, desenvolvendo ações preventivas em diversas empresas pelo território nacional. Dentro deste tema, nós falaremos hoje sobre depressão, suicídio e entusiasmo pela vida. Só lembrando que nesse primeiro bloquinho aqui, a gente bate um papo, eu e o Augusto, e depois, no segundo bloco, a gente quer a participação de vocês, internautas, enviando as perguntas para o Augusto pelo e-mail plena@plenamulher.com.br. Temos também o nosso canal no Twitter, @plenamulher. O WhatsApp é 11 99 223 2382, ou também pela nossa fanpage Plena Mulher no Facebook. A gente pede para quando vocês enviarem as perguntas, coloquem nome, cidade, para a gente saber de onde vocês estão assistindo o programa. Augusto, mais uma vez é um prazer ter você nos nossos estúdios para falar sobre esse tema tão sério. O prazer é meu e eu parabenizo a atitude e a iniciativa, que isso não deixa de ser um serviço de utilidade pública. Parabéns. Muito importante mesmo, é um assunto sério e que a gente precisa abordar não só com seriedade, mas com precisão. Tenho certeza que vai ser ótimo. Sejam todos bem-vindos. Augusto, inclusive, eu estou vendo aqui, você trouxe para a gente um livro que fala sobre esse tema de depressão. Esse livro foi lançado esse ano agora, né? Isso, foi no início do semestre passado, entre março e abril, o Atravessando os Vales da Depressão, como retomar o entusiasmo pela vida. São os 3 tópicos que a gente vai abordar hoje, né? Depressão é doença, não é? Qual a diferença de depressão para tristeza? A depressão pode levar ao suicídio. A gente foi feito para viver bem, para ter alegria, para ter entusiasmo, ou não, né? Como que a gente retoma o entusiasmo quando a gente perde? O que é preciso para a gente ser feliz, viver em nossa plenitude e conseguir sair, né, Luciane, de momentos difíceis, que a gente passa por reveses na vida, seja por uma depressão clínica, seja por fatores circunstanciais, a perda de emprego, a morte do ente querido, um relacionamento que não deu certo, que às vezes já tira a gente um abismo, um lugar escuro. O legítimo fundo do poço, né? O legítimo fundo do poço, o que faz com que a gente, nesse lugar escuro, sem esperança e de total sofrimento, a pessoa até atente contra a própria vida. Eu vou aproveitar uma coisinha que você falou agora, diferença entre tristeza e depressão, porque às vezes a pessoa pode não conseguir estar diferenciando isso, certo? É diferente? Uma tristeza profunda de depressão? Não estou falando de uma tristezinha à toa, mas tristeza profunda é diferente de depressão? Vamos começar a citar o nosso querido poeta o Carlos Drummond de Andrade, que diz que estar triste é normal, viver triste não. Então você com certeza tem momentos na vida, né, Luciano? Você, eu, todos nós, que passamos por momentos, no dia mesmo. Somos feitos de emoções, né? De emoções, também. E a gente no mundo moderno tem a tendência de negar a emoção. Você sofreu uma contrariedade, aconteceu uma coisa que te chateou, você teve uma frustração, é normal ficar triste. Agora, se essa tristeza, qual que é a diferença? Ótima pergunta. Da tristeza da circunstância da vida, que todos nós estamos sujeitos, a tristeza da depressão clínica, de um quadro de depressão, de uma doença. É que essa depressão normal da vida, ela normalmente tem um motivo específico. Na depressão, a pessoa às vezes está triste, está mais que triste, angustiada, melancólica, não sabe por quê. Aquela tristeza forte. A tristeza normal da vida, ela vem e passa rapidamente. Pontuada por coisas que a gente normalmente sabe o que é, né? Que normalmente você identifica. Ah, você tomou um fora de alguém, você teve uma contrariedade no trabalho, não fechou um projeto, perdeu a carteira, né? Você ficou triste. Passou esse evento, a tendência é
a tristeza sumir e não transformar-se num quadro de depressão. Mas pode perdurar. Agora, se a tristeza não passa, se a tristeza é muito intensa, ou se a pessoa oscila, faz sentido, gente? Esses 3 fatores. Não precisa ser os 3. Um dos 3 já pode caracterizar uma depressão clínica. A tristeza profunda, aquela tristeza que parece que vai quebrar a pessoa no meio. Não é uma tristeza banal. A tristeza da depressão não identificada, e a tristeza da depressão gera sintoma. Muitas vezes é incapacitante. A pessoa não consegue trabalhar, às vezes não consegue comer direito, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de sair de casa, perde a concentração no trabalho, ou tem só dificuldade quer dormir, de memória. Para isso ser como uma forma de fuga, pode ser também? Isso, está tão triste, a realidade é tão pesada que como fuga a pessoa só vai dormir. Ou ao contrário, a pessoa fica muito ansiosa e não consegue dormir. É uma tristeza que racha você no meio. Já teve essa sensação? Já teve a sensação de ficar triste por muito tempo? Também procura ajuda, porque pode ser uma depressão clínica. E se a pessoa oscila muito, de repente um dia você está bem sem motivo, você não está bem no outro dia, oscila sem aparência, também é uma característica que pode ajudar a gente a definir um quadro de depressão propriamente dita. Né? Mas independente de uma coisa ou outra, a pessoa sofrendo é um estado, a gente não deseja isso. Claro. Né, Luciano? O ser humano é um ser fantástico, a gente foi feito para buscar alegria, para buscar ser feliz e ir atrás dos nossos projetos, e até por isso que nasceu o livro. De clinicamente no consultório a gente percebeu um aumento assustador do número de casos de depressão. Isso de quanto tempo para cá a gente está falando? De 3 a 2 anos para cá, isso se intensificou nesse último ano. Que daí surgiu a necessidade, falei, eu já sou escritor, eu tenho sempre um assunto em mente, é minha prática clínica, a gente tem bastante fundamento teórico também, bastante experiência nas palestras, sabendo o que no ambiente corporativo causa estresse, depressão nas pessoas. Vamos informar. As pessoas estão muito desinformadas a respeito, tem muito preconceito, muita desinformação, não se fala. Esse é o propósito do Setembro Amarelo, se falar sobre esses assuntos polêmicos. Trazer à tona e encorajar as pessoas a falarem sobre isso, botar a boca que no estão trono do sentindo. Boni. Orientar, você vai ser um multiplicador social, você que está nos assistindo aí. Isso foi uma constatação sua dos seus atendimentos ou conversando com vários colegas da classe? Minha, empiricamente, e conversando com as outras pessoas, a opinião é a mesma. E tem dados estatísticos mostrando que aumentou o número de casos de depressão? Eu não tenho, eu tenho, como eu te falei, uma observação empírica. Na prática, a gente percebe que o volume aumentou assustadoramente, inclusive, infelizmente, de suicídios. A gente resolveu colocar essa questão para a pessoa identificar o que é uma depressão, porque se ela está triste, como ela faz para sair de um revés da vida, que a gente não quer ver. Eu sou apaixonado pelas pessoas, eu amo o que eu faço. Eu sou um privilegiado de fazer do meu ofício, da minha profissão, um instrumento de ajuda ao próximo, de ajudar o conhecimento, de ajudar através da empatia. Em primeiro lugar, eu sou um ser humano que estou diante de outro ser humano que está sofrendo. Isso a gente não gosta. Eu adoro o ser humano e não gosto da dó de ver o estado de sofrimento que gera uma depressão. Sim, então tem alguma coisa errada acontecendo. Vamos ajudar, não é bacana ver uma pessoa sofrer. Nesse sentido que nasceu o livro também, que a gente faz questão, com o maior prazer de vir aqui para passar essa informação que a gente precisa fazer alguma coisa, que é o mundo que a gente vive. A gente é impactado também por esse astral negativo, pela doença. Claro. Né? Imagina se daqui a pouco todo mundo começa a ficar muito deprimido e começa a aumentar demais os números de suicídios. A tendência é essa, né, Luciana? Infelizmente. E a que você e seus colegas têm atribuído isso, né, nesses últimos 2, 3 anos? Existem fatores que sejam mais pontuados para estar acontecendo? Isso tem a ver com o momento econômico que a gente está passando, alguma coisa assim? Com certeza. Ou nada a ver? Se a gente perguntar para o brasileiro, né, o que mais gera estresse, segundo a Sociedade Americana de Psiquiatria, é morte. Morte de filho, em primeiro lugar. Quem já perdeu um filho sabe que é o pior dos mundos, né, gente? Ninguém ideal, inverter a ordem natural, ninguém deseja passar por isso. E morte de cônjuge, e perdas em geral. Uma perda, uma separação não deixa de ser uma morte, né? É o que mais potencialmente gera um estresse, favorece uma depressão. Agora, o brasileiro, que fator que ele elege como o mais estressante, o mais deprimente? Questão econômica. Né? Você
meu amigo, minha amiga, que eventualmente está sem emprego, teve uma baixa de renda, ou está com o seu pescoço na guilhotina, ansioso, né, na expectativa, não sabe se vai ser mandado embora, teu colega acabou de ser mandado embora, você não sabe se vai ser o próximo, olha o grau de ansiedade. Então, o momento econômico, seja ele fato, né, uma empresa que teve perda de renda, uma família que teve perda de renda, ou a sensação de insegurança econômica, não é, às vezes nem é real, mas esse fantasma, né? Sim. Essa insegurança, até Tá política, constantemente esse assombrando a momento de gente no transição Brasil. assombra a gente. Então, obviamente, tendo Abala. em vista que o fator econômico é um pilar, até de saúde, é um pilar importante, isso favorece a depressão. Ou como o trabalho, a relação do homem com o trabalho está estruturada na maioria das empresas, também favorece o aparecimento de transtornos mentais. Na estatística, é o terceiro fator de afastamento do INSS. A gente sabe, conversa com qualquer médico do trabalho, com qualquer pessoa de RH, a gente no consultório também percebe isso, já é a primeira causa. E a depressão vai ser a doença mais limitante no mundo daqui 3, 4, 5 anos. Já está em segundo lugar. E como está o Brasil no ranking mundial de países com casos de depressão e suicídio? Onde é que a gente está? Eu não tenho estatísticas tão atuais, isso varia um pouco, está em fase de transição, mas entre o primeiro e o segundo lugar. Disputando com o Japão? Disputando exatamente com... Um país que tem uma economia bem mais sólida que a nossa. Exatamente, né? mas ao mesmo tempo tem uma cultura mais tradicional, mas uma cultura muito rígida em termos de... A gente, que teve a colonização católica, né, portuguesa, a nossa cultura é baseada na culpa, pecado, o japonês é na vergonha. Então, a honra, a vergonha. Né? Então, como a pressão social e econômica é muito forte, né, a pessoa não passou no vestibular, se mata, porque socialmente ele vai estar limitado. Sim, uma coisa que já ele desde fez a juventude deles, né? Desde a da infância, eles são... Então, só perde, se eu não me engano, em termos estatísticos, para o Japão, né? Mas é muita gente, Luciane, são praticamente 10% da população com depressão diagnosticada. Ou seja, no Brasil, 20 milhões de pessoas. Pensa bem, isso é o diagnosticado. Por que aumentou também? O complemento daquela pergunta que você sabiamente colocou. O momento atual favorece e também, felizmente, já se tem mais informação, as pessoas procuram mais ajuda, vão mais ao médico, vão mais ao psicólogo. Então, estatisticamente, a pessoa entra para os números, ela é diagnosticada. Porque antigamente muita gente tinha um quadro de depressão até grave, não procurava ajuda, não era diagnosticado. Não procurava ajuda na empresa, não falava com o gestor, não falava com o RH. Ficava velado, a gente não sabe. O número é menor porque não é diagnosticado muitas vezes. Esse número de 10%, de cerca de 20 milhões, é muito maior na prática. Veja bem, a gente está... Tem pessoas que nem têm acesso, né, a um profissional para ajudar, ou acham que não vão conseguir, eu não sei. Não, falar em psicólogo, psiquiatra, psicanalista, a pessoa não sabe. Não faz parte da realidade deles, não faz. Primeiro é atendimento médico para doenças físicas que vai se procurar, né? E o sistema público, por incrível que pareça, embora não seja suficiente, se todo mundo buscasse ajuda, seria um absurdo a carência de assistência. Né? Não é isso que acontece. Mas hoje o sistema público tem um atendimento, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que é um viés, porque aqui é referência, a gente está num grande centro, em um centro de excelência em termos de conhecimento, de universidades, de centros de pesquisa, de hospitais de ponta. No sistema público, aqui a gente tem pessoas de referência atendendo no sistema público. A pessoa, a demanda é muito grande e não dá conta, mesmo hoje. Né? Mas o serviço, às vezes a pessoa não tem informação, como você falou. Mesmo não tendo renda, às vezes, não tendo plano de saúde, você pode, você que está nos assistindo, encaminhar o teu ente querido, o teu familiar, procurar ajuda. É bom saber disso, porque às vezes a gente acha que determinados serviços não estão disponíveis pelo sistema. Não, tem desinformação, saúde, né? As pessoas às vezes não sabem, às vezes até não tem um plano de saúde, Luciane, não sabe que especialista procurar, não sabe a quem recorrer. Né? Eu já vi uma vez um rapaz que quebrou o pé e foi procurar o pediatra. Para ele, né,
era o óbvio, né? Imagina quando fala nessa área de saúde mental que tem muito preconceito. Sim. Então, uma dica para a nossa amiga que está nos assistindo, onde que eu procuro ajuda? Que se de repente perceber que alguém está triste, como a gente falou, além da média, que a pessoa pode ter um quadro de depressão, pode ser o clínico geral. Se a pessoa trabalha numa empresa, um médico da empresa, qualquer coisa, que daí eles vai vão fazer um encaminhando caminho. até Ou uma chegar no especialidade profissional médica. adequado. Quantos pacientes não chegam a gente através do encaminhamento do gastroenterologista, que percebeu que a pessoa está com uma úlcera e é um fator emocional. Qual é a causa da úlcera, né? Qual é a causa da úlcera? Né? Um pneumologista que identifica que a pessoa, que aquele sofrimento não é de ordem física. O ortopedista, grande parte das doenças osteomusculares, né? Pensa bem, uma tensão emocional. Hoje a gente estuda muito na clínica de depressão a dor. A depressão que popularmente, né, minha amiga, é chamada de dor da alma, vira dor física. Quadros de enxaqueca, Porque a gente fibromialgia. somatiza tudo, né? Somatiza. A mente, a pessoa não tem ideia do poder da mente. É exatamente isso, Luciana. A gente menospreza o poder que a mente tem até de gerar sintoma. O que a gente pensa se concretiza, até em sintoma. Quando a gente não fala nas emoções, na psicanálise a gente tem o lema: o lugar do sintoma é o corpo. O não dito vira doença, vira somatização. Então, muitas das pessoas, às vezes, é o neurologista que identifica enxaquecas terríveis, problema de ATM, né? Articulação temporomandibular, que a pessoa tem bruxismo, de tanta tensão, né? A pessoa tem fibromialgias terríveis. Às vezes, como a gente falou, é o gastro, o cardiologista, o ortopedista, que gerou um sintoma que na estatística não está como depressão, mas a causa daquilo é a depressão. Enquanto não tratar o fator emocional, enquanto não tratar a depressão, o sintoma não vai sumir. Ele pode deslocar. A pessoa trata a úlcera, vai para a enxaqueca. Trata a enxaqueca, vai para o coração. Fica só no físico, né? Fica no físico. Porque tem médicos que não vão ter essa visão, infelizmente. Holística, né? infelizmente. Você falou uma coisa sobre o preconceito aí. Diferente de outras doenças, assim, porque a depressão é uma doença, né? Mas num quadro desse, reage, fulano, né? Toma uma atitude, faz alguma coisa. Como se fosse fácil para aquela pessoa sair daquela situação. Não é, né? A gente tem que ter cuidado. Ela não sai porque não quer. Exatamente, Luciano. Muito bem pontuado. Não é frescura. Vamos esclarecer uma coisa, gente. É doença. Está no Código Internacional de Doenças, edição 10, e no Manual de Psiquiatria, 4ª edição. É doença clínica. Não é frescura. Não é questão de trabalhar ou não trabalhar. Já a gente ouve muito, né? Pega no cabo da enxada, que não passa depressão. Não tenho tempo para ficar deprimido. Eu trabalho muito, isso é coisa de gente rica, quem não tem o que fazer. Quantas vezes, até de pessoas esclarecidas. Pessoas que têm mestrado, doutorado, são professores de faculdade, né? Então a depressão é democrática. Ela atinge rico, pobre. A gente não ouve vários adulto, casos, volta e meia, de pessoas extremamente famosas, celebridades, que a e gente até mais admira, comum. com sucesso enorme na sua carreira, pessoas que a gente imagina que tem tudo na vida, mas que a gente até só conhece inveja, aquele lado mas delas, se conhecer, né? como diria a gente o não famoso... sabe se elas sofrem de solidão, se tem alguma coisa que falta na vida delas. Isso, Luciano. A gente não sabe, usando a frase do famoso psiquiatra e psicanalista Alfred Adler, ele fala que as únicas pessoas que não têm problemas, que são normais, são aquelas que você não conhece bem ainda. Então todo mundo tem seu drama, a gente inveja a vida da pessoa, não sabe o que ela passa por dentro. Né? Então não fale que é frescura, que é questão de trabalho, porque atinge todo mundo indistintamente. Idade, infelizmente, hoje a gente constata depressão até em criança, gente. Depende do teu filhinho, tua filhinha. Porque as cobranças pode estar e a sofrendo uma pressão depressão hoje também é outra, né? Exatamente. A outra criança não brinca mais, não tem a parte lúdica, não aprende emocionalmente, simbolicamente lidar com as emoções. Né? Você vê, de repente, a agenda do teu filho em casa é mais ocupada que a nossa. Tem tudo quanto é tipo de atividade. Né? Mini adulto. Não pode sofrer, não pode chorar, tem que tirar 10, tem que ir bem em tudo. Tem espaço para tudo, menos para brincar. Isso é um absurdo que a gente está fazendo com as crianças. A gente está adoecendo as futuras gerações. Uma fase mais frequente, estatisticamente, Luciane, de acontecer depressão entre 25 e 40 anos.
E as mulheres são mais suscetíveis por questão hormonal, por uma questão genética e até por uma questão cultural, de como lida com as emoções. Agora, tem muito homem que não é diagnosticado. Idoso também é legal falar, o pessoal da terceira idade que está nos assistindo, ou que tem um parente, a mãe, o avô, a pessoa está mais suscetível à depressão na terceira idade, porque a nossa cultura também não valoriza o idoso. Augusto, vou mudar um pouquinho aqui só para a gente conseguir falar nesse primeiro bloco dos 3 temas. Isso. Depois a gente pode voltar a falar também sobre terceira idade. Eu queria falar um pouquinho sobre o suicídio. Uma pessoa que já tentou cometer suicídio ou pensa em cometer suicídio, necessariamente está passando por um quadro de depressão? Não necessariamente, né? Hoje, só para dar um pano de fundo, né, são 800 mil casos de suicídios ao ano no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, em média, tem uma pessoa se matando. Nossa. Olha que a gente falou no início, pessoal, é muito triste, é comovente. Enquanto a gente está fazendo esse programa, chocada com esse número. Tem uma pessoa se matando. Eu me emociono até, gente, porque por mais que eu veja isso há 25 anos, a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar com o sofrimento humano. A gente vê tanto absurdo na televisão, lê tanta coisa, escuta as pessoas banalizarem a vida, banalizarem a morte, achar que é normal alguém assassinar alguém espancar o outro no trânsito. Não é normal isso. Mas isso a é gente aberração. quase acha normal, às vezes, acha. tanto que a gente vê isso até todos os dias no jornal, tem uma doença que chama normose, que a gente acha, é uma patologia, a gente achar que aquilo que não deveria ser normal, que é um absurdo, é um comportamento animal, está além da capacidade de abstração humana, ser repetido de forma tão corriqueira. E o que favorece? A exposição da violência na mídia, videogames, jogos violentos, né? Isso tudo favorece. Então, gente, vamos repetir, não é uma coisa muito séria. Um ser humano como você, uma pessoa que pode ser teu vizinho, teu parente, nesse momento pode estar se matando. Então a gente tem que reverter esse quadro. É muito sério, né? E normalmente, agora, desculpa se eu desviei, mas respondendo a tua pergunta, em 90% dos casos, em média, tem por trás um quadro, na maior parte dos casos, né? De depressão, de estresse, de ansiedade crônica, de dependência química, de transtorno da personalidade borderline, que é aquela pessoa que tem uma característica de impulsividade muito grande, ela distorce os fatos de acordo com a interpretação dela, que está totalmente enviesada. Alguém fala alguma coisa, ela já acha que estão perseguindo, que está contra ela oscila entre a normalidade e a loucura com frequência. Então ela tem comportamentos impulsivos. Então não é só o deprimido, aquela pessoa que a gente conhece classicamente no estado melancólico, que é triste, que fica down, né? Que reclama da vida. As pessoas podem ter vários comportamentos dentro de um quadro de depressão. Inclusive, dentro da psicologia e da psiquiatria, alguns quadros são classificados que favorecem a depressão, como esse do impulso. Não é? Uma pessoa que é extremamente ansiosa, de repente ela não aguenta aquele grau de... O que leva a pessoa a cometer o suicídio é a perda de esperança e o grau de sofrimento, que no fundo ninguém quer se matar. Por mais que você não goste da sua vida, você tem um instinto dentro de você que visa a preservação da vida. A pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar, Luciane, com o estado de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Crimes passionais devem estar bem relacionados com isso. Às vezes, daí é uma coisa circunstancial, né? Aquele fator... que é outra coisa que além de uma doença, uma depressão, um estresse, uma ansiedade, pode levar ao suicídio. A pessoa perdeu o emprego, se vê desesperada, no momento de impulso se mata, perdeu renda, foi humilhada, algum contexto muito forte junto, está devendo, né? Pediu, já deve para o banco, deve para milhões de cartões, para agiota, o agiota ameaça, não contou para a família, de repente a única alternativa que ele vê é tirar a própria vida. Que é um estado, um lugar, Luciano, independente de ser circunstância da vida ou um quadro de depressão, de estresse, é um lugar que a pessoa não merece estar, que é um estado, que a gente tem que tirar a pessoa desse lugar. Tá certo? Porque pode acontecer no desespero, na tentativa dela acabar com o sofrimento, que às vezes é insuportável, ela tenta contra a própria vida. Ninguém quer se matar. Por isso que você não fala que é doente, que é frescura.
Coisas que depois Só pode você agravar pode entrar no meu site ou no meu Facebook, tem lá frases que você deve dizer uma pessoa que tem depressão, tem algum transtorno, e frases que você não deve dizer. Como você abordar o assunto. Jamais menospreze a dor. Você estava falando de doença agora há pouco, ninguém fala, você fala para um parente teu, para um amigo teu que está com câncer, que é frescura, que ele não está fazendo força, que ele não quer se curar. Você fala para alguém que tem Alzheimer, que ele esquece só para te ver infeliz, para atrapalhar a tua vida, você fala? Provavelmente não. Por que você fala para um deprimido? Você também não deveria falar. Porque, da mesma forma, é doença. É que a gente tem mais facilidade na nossa cultura de entender como doença algo físico. Agora, também é físico, a mente faz parte do nosso corpo. Tem que saber enxergar as Tem doenças que saber enxergar. emocionais também, né? E o sofrimento que gera para a família. Não é só aquele que se mata que sofre. Aquele, para ele, acabou Todo o sofrimento. mundo que divide Só a que vida acabou com a aquela vida. pessoa. E às vezes uma vida bonita pela frente, né, pessoal? Mas pensa, Luciano, na família. Você, minha amiga que está nos assistindo, que passou pela tragédia de perder um filho. É uma coisa quase insuportável, né? Mas a pessoa até entra num quadro de depressão em função do luto. O teu filho que foi assassinado não gera uma revolta ainda maior? Já pensou se teu filho tira a própria vida? Além do sofrimento de inverter a ordem natural das coisas, de você perder uma pessoa amada, de arrancarem um pedaço de você, você vai ser corroída por dentro por uma coisa que mata o ser humano, que destrói a mente, que é a culpa. Já pensou que você fica... Por isso que a gente tem que pensar. Se você não consegue pensar na tua dor, pensa na dor de uma pessoa que você ama. É muito sério, gente. Olha a marca que vai deixar na pessoa, que jamais vai ser apagada. Aquela culpa, será que eu podia ter feito alguma coisa? Sempre vai onde pairar eu uma errei? dúvida, né? Sempre, por mais que a pessoa... Isso é complicadíssimo, até tratar em terapia, né? Eu imagino A pessoa que se seja. livrar dessa dor, né? Além do luto. Augusto, vamos falar um pouquinho sobre a parte do entusiasmo pela vida agora. Senão vai deprimir, né? Para Falar de fechar esse suicídio, bloquinho de aqui, depois a morte. gente vir com as perguntas dos internautas. O entusiasmo pela vida é uma coisa super natural do ser humano e são os fatores externos e negativos que atrapalham um pouco isso. Como é que funciona isso Tem dentro fatores, da gente? tem três questões É aí. uma Tem a questão química, são coisas que a Sim. gente produz dentro do nosso corpo. Isso. Sempre são a junção de três coisas, né, Luciano? Quando eu falar, só genético, só ambiental, não existe isso. É a interação entre o fator genético, e na genética eu estou colocando não só a tendência de você a ser hipertenso, a ter depressão, a ter o gene do alcoolismo ou não, mas a tua personalidade. Pode ver, né? Quem tem mais de um filho sabe que às vezes a educação é a mesma, aquela criança é mais mal-humorada, aquela criança tem mais pulsão de vida, não tem? Gente que já nasce sorrindo, já é alegre por natureza, é constitucional. É a personalidade da pessoa. Essa pessoa tem uma tendência menor a ter depressão, porque ela já é positiva por natureza, o pouco que dão, ela já se alegra. Conhece gente assim, que é feliz? Agora tem gente que tem tudo, que é bem favorecida, mas sempre está reclamando. A gente chama em psicanálise de bebê voraz. Ah, é? Aquele bebê que mama e sempre está com fome. É característica de personalidade. A pessoa tem uma pulsão, como a gente chama, pulsão de morte, um lado negativo mais forte. Significa que uma pessoa que é mais negativa vai ser deprimida e a que é mais positiva não vai ser deprimida? Não, porque tem interação entre essas circunstâncias da vida. Joga uma pessoa que é positiva no ambiente onde ele vai ser massacrada, principalmente quando criança, vai ser detonada na autoestima, vai falar que ela não presta, que não pode, que é errado sorrir, que é errado ser expansivo. O que vai acontecer com ela? Vai matando essa natureza. E por outro lado, se tem uma pessoa que tem a tendência a ser mais triste, mais melancólica, e está no meio que favorece a expansão da personalidade, ela visualizar as coisas positivas, a gente pode reverter. Então, o fator ambiental, o fator constitucional e o fator comportamental, que é a sua escolha. Você escolher um determinado ponto ou não. Então, essa história de dizer, você foi feito para ser feliz, eu acredito que é a natureza humana. Embora tem gente que, por personalidade, tem uma tendência a ver as coisas de uma forma mais negativa. Então, a gente pode moldar isso. A gente tem que buscar a felicidade. E isso tem alguns mecanismos. Foi o que a gente escreveu no livro sobre depressão, que embora o título seja Atravessando os Vales da Depressão, o foco do conteúdo do livro é
retomando o entusiasmo. O highlight devia ser no entusiasmo pela vida. O que você fazer, e aí a gente coloca os 40 passos, Luciano, são como se fossem 40 placas, reflexões, que quando a pessoa está perdida no meio do caminho, não está alegre, está oprimida por algum fator, para ela resgatar esse caminho rumo ao entusiasmo, rumo à felicidade, que é o que a gente deve buscar, sendo nossa natureza ou não, para a gente cumprir nossa missão na Terra, para a gente ser feliz e a gente dar a saúde, da saúde fala, para ter qualidade de vida. Saúde não é só você não ter doença, é você viver bem. Você, a maior parte do tempo, caminhar na reta da qualidade total, que é você não só não ter sintomas, mas viver bem, né? Ter equilíbrio entre os aspectos emocionais, espirituais, físicos, sociais. Então, falando do entusiasmo, o que a gente quer é que a pessoa faça coisas para lutar pelo entusiasmo dela. Está deprimida clinicamente? Procura ajuda médica, procura ajuda psicológica, faça, né, mais força para sair, não aceite esse estado que não é o teu natural. Você está ou com um quadro de depressão, com uma doença, um momento difícil, Ele você tem que assim, sair. Não você, é você assim, não é né? assim, e você não precisa ficar assim, você não deve aceitar ficar assim. Daí você vai buscar formas para sair, seja através do remédio, de uma terapia, da leitura de um livro, isso que a gente coloca, se associar a pessoas positivas, você alimentar o lado positivo da tua vida, você fazer caridade, você praticar atividade física, percebeu, Luciano? Coisas que gerem sentimentos e emoções positivas dentro da gente, Exato, né, um estado mental positivo para você buscar a alegria de viver, reencontrar teu caminho, sair de um problema financeiro, sair de um conflito amoroso, resolver, teu filho está envolvido com drogas, está te deprimindo, está desempregado, a família passou por mais... O que você vai fazer para sair? Como você vai se ajudar? O que você vai fazer para ajudar essas pessoas? Augusto, eu vou pedir um intervalinho para a gente, porque já sei que tem perguntas de internautas chegando aí a gente vai dissecando mais esses 3 assuntos. Maravilha. Então, eu vou repetir para os nossos internautas aqui os nossos canais, para onde vocês podem enviar as perguntas. Temos o e-mail, plena@plenamulher.com.br, Twitter, @plenamulher, nosso WhatsApp é 11 99 223 2382 e também pela fanpage Plena Mulher no Facebook. Lembra de colocar nome, a cidade de onde vocês estão assistindo aqui o nosso bate-papo para a gente saber. A gente já volta. Boa noite, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo ao vivo no portal Plena Mulher e temos agora perguntas, Augusto, dos internautas. Vamos lá. A primeira vem de Salvador, Bahia, da Marlene Fagundes, que diz o seguinte: eu estou preocupada com algumas atitudes do meu filho. Tenho observado que ele anda muito quieto e isolado. O que devo fazer? Isso pode ser um sintoma de depressão? Pode. O que a gente costuma falar é Marlene. Né? É o que a gente costuma falar, Marlene. Se você convive com a pessoa e conhece bem os parâmetros, por exemplo, tem gente que a natureza dela é mais tímida, a pessoa é mais ela se isola mais socialmente, é mais retraída, isso é normal. Que nem tem Mas gente, aí já é um comportamento regular, é um comportamento da pessoa padrão. Novinha, Então você, né? você tem que conhecer o teu natural. Por isso que a gente fala que fazer análise, fazer terapia é recomendável para todo mundo, independente de ter algum sintoma, de ser emergência ou não. Porque você vai embarcar numa viagem de autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais você consegue gerenciar essas circunstâncias da vida que podem te oprimir, gerar um estresse, uma depressão. Então você amplia teu centro de controle, você fica menos vulnerável ao fator externo. Então, de se conhecer, saber o que é normal na tua vida ou não. Por exemplo, você percebe, opa, quando eu por exemplo, quando
começo a perceber que eu estou irritado, eu vou identificar o que está me irritando. Porque não é o seu normal ficar irritado com qualquer Que não coisa. é o meu normal, normalmente eu sou muito bem-humorado. Opa, foge do meu padrão, vou me identificar. Qual que é a causa? É a mesma coisa, você se conhecer e conhecer as pessoas que estão à sua volta. Porque a gente corre tanto que não investe em relacionamento, que a gente não presta atenção no ambiente à nossa volta, no colega de trabalho, às vezes no próprio filho, no próprio cônjuge. Então perde o parâmetro de perceber, como a Marlene falou, meu filho está muito retraído, é o normal dele? Está entrando na adolescência, é envolvimento com droga, ele está sofrendo algum bullying, ele está chateado ideal, com num alguma primeiro coisa. momento, ela tentar uma aproximação e uma conversa antes de marcar com algum profissional, alguma Sim, coisa claro, sempre, né? em primeiro lugar, o diálogo aberto, viu, Marlene? A transparência, ter liberdade com o teu filho, procurar saber o que está acontecendo. Eu percebi que você anda triste, anda cabisbaixo, está acontecendo alguma coisa na escola, é alguma coisa com um namorado, namorada, e dialogar, e não precisa, o que a gente fala é o diálogo preventivo, né? Filhos de pais, de famílias que fazem pelo menos uma refeição juntos, têm menos transtornos mentais, se envolvem menos com drogas e têm um aprendizado escolar melhor, mais produtivo. Então, dialogar não só no momento quando apresentou o problema, assista menos televisão, sinceramente, fique menos no celular, fique menos na internet, alimente a relação, converse, porque daí no dia a dia você vai perceber, você vai ter essa abertura. Fica estranho se a pessoa, né, Marlene, não sei se é o teu caso, não tem intimidade com o próprio filho. Sim. E de uma hora para outra chega para conversar, é estranho. Então, procurar, se não faz isso, procura fazer. Que isso seja uma rotina, Uma né? rotina, criar esse hábito de intimidade. Procurar o diálogo, você falou muito bem, Luciana, antes de levar para o médico, psicólogo, entender o que está acontecendo. E se for o caso, sim, né, buscar ajuda, perceber que pode ser alguma coisa, opa, com base no que a gente falou aqui, com base que você lê, que você conversa com outros profissionais, opa, ele pode estar deprimido, pode ter uma dependência química, ou vamos buscar outro tipo de ajuda, sim, isso é muito importante. Ok. Marisa, de Piracicaba, pergunta se depressão pode ser hereditário. Pode. Tem um fator genético. Pode, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muitos casos de depressão que são orgânicas, que são químicas. Mas eu coloco a seguinte situação para Marisa. Tem uma família que tem avó, filha, mãe, irmã, deprimidas. Você vai falar, é o fator genético, herdou dos pais, ou pelo fato de estar num ambiente convivendo com gente triste, melancólica, que te põe para baixo, que só reclama da vida, né? O ambiente, um caldo favorável à depressão, né? Ela ficou deprimida. As duas coisas. A tendência, como a gente falou no início, né? A tendência que a pessoa tem constitucional junto com o meio que pode favorecer o surgimento, no caso da depressão, ou pode favorecer o outro lado, o entusiasmo pela vida, a pessoa ter um equilíbrio, ser mais saudável. Então, sempre a mistura das duas coisas. E com o amadurecimento, o terceiro fator das escolhas que a pessoa faz. Ela pode escolher, né, num casamento infeliz, onde ela é oprimida, de manter aquilo. Não tem gente que fala, né? Você já deve ter ouvido isso, né, Luciana? Admite, né? né? Sou casado com uma mala. Aí aquela mala atrapalha a minha vida, mala sem alça, né? Não vou para frente por causa dele, por causa dela, né? Mas está 20 anos levando a mala para cima e para baixo. Botaram uma arma na Eu cabeça pergunto, e obrigaram a casar obrigado. com ela. Quem que é mais mala? Ela ou a mala que ela carrega, né? Desculpa falar assim abertamente, mas é verdade, é uma escolha pessoal. Não estou falando para ninguém terminar casamento aqui assim, que as pessoas estão com tolerância baixa, Sim. né? Mas não, para assumir a responsabilidade que te cabe, não jogar a culpa no outro. Se você tem uma mala na sua vida, você deixou a mala entrar na sua vida. Ou melhor aquela mala, você gosta da mala, bota uma rodinha, bota uma alça na mala, né? Manda a pessoa, sugere que ela faça uma terapia, que ela mude o padrão de pensamento, lute por ela. Agora, se ela não mudar, você sempre tem a opção, mude você. Esse é o nosso livre-arbítrio. Não adianta. O que acontece muito, que é legal enfatizar, que a pessoa que não está no controle, ela vai adoecer. Então, retomar, o que você pode fazer para retomar o controle? É característica do brasileiro reclamar da vida, se queixar, jogar a culpa no outro. A posição de vítima só vai te tornar refém
daquele sintoma, refém daquela circunstância. Então, se assumir como sujeito desejante, como autor da própria história, pegar o leme do teu barco na tua mão e conduzir, por mais difícil que seja, assumir a responsabilidade de ver dentro daquela circunstância o que você pode fazer para melhorar. Se é genético, isso não interessa no caso da pergunta da Marli, não, desculpa. Marisa. Da Marisa. Era Marlene, agora é Marisa, né? Marisa, tá, tem o fator genético, tudo bem, mas isso não é desculpa. Hoje a gente vê genética como tendência, não como sentença de morte. Ela pode ser desfavorecida pelo fator genético. Mas se ela fizer escolhas que vão levar para o lado da vida, que vão tirar daquele estado, né? Se ela procurar criar um ambiente no que depende dela, favorável a coisas positivas, o fator genético vai ficar insignificante até. Vamos pegar um exemplo até físico, que acho que é mais fácil para o nosso internauta entender. Uma pessoa que tem a carga genética para hipertensão, pessoa hipertensa, vai ser uma sentença de morte? Ela vai morrer de hipertensão? Se ela não cuidar, vai. Agora, se ela controlar a alimentação, fizer atividade física e, se for necessário, tomar a medicação de forma constante, ela vai vir a morrer de outra coisa. Não vai ser um fator limitante para ela viver bem, para ela ter qualidade. Concorda, gente? O mesmo contraponto físico, a gente aplica a depressão. Se ela tem tendência genética ou não, se ela influenciar positivamente no ambiente, procurar ambientes saudáveis, escolher coisas que levam para a saúde, esse fator genético não vai ser relevante. Se anula. Se anula, exatamente. Tereza Almeida, daqui de São Paulo, pergunta: a falta de vitamina D pode realmente levar ao suicídio? Já ouvi falar nisso. Não, isso é exagero. Isso é um né? mito que rola não, mesmo? Não, é um mito. O que pode acontecer é que vai te debilitar fisicamente. Inclusive, o que tem nesse mito aí, o que tem um fundo, lá no fundo de verdade, é que a deficiência de alguns hormônios, de algumas substâncias, de algumas vitaminas, como vitamina D, vitamina B12 também, né, vai favorecer um quadro de depressão. Ou manifestam-se com sintomas parecidos com os de depressão na pessoa? Não, favorece também, mesmo. Não, ela favorece ou facilita ou gera uma propensão a desenvolver a depressão clínica. Né, que tem um fator, claro, a gente é um conjunto psicobiosocial, fatores ambientais, como a gente falou, biológicos, emocionais, que tem a questão do cérebro, que é bioquímica. O nosso cérebro funciona com base em impulso elétrico. O impulso elétrico é gerado por impulso químico, que é serotonina, a endorfina. Não vem ao caso citar, que é um pouco técnico. Mas o déficit ou excesso de uma dessas substâncias pode gerar a depressão. Gera efetivamente a depressão. Agora, se é causa, se é efeito, a pessoa tem déficit de serotonina, ficou deprimida, ou era deprimida e gerou déficit, é uma questão do ovo e da galinha que a gente está longe de responder. Né? O que é mais interessante é saber que está tudo associado, inclusive a questão de vitamina, de alimentação. Então, uma coisa interessante, um bom psiquiatra só vai te medicar, porque medicação não é para resolver a vida, é para eliminar sintoma, para ajustar alguma coisa. Se for necessário, vai medicar o mínimo possível, porque sempre tem efeito colateral, mas não fica com medo de ficar dependente. Muita gente não procura o médico, vou tomar remédio, vou ficar dependente. Tomar tarja preta, não quero. Tarja preta, primeiro, antidepressivo não é tarja preta, não causa dependência. Às vezes ela tem que tomar, é uma associação de várias medicações. Um tarja preta, que são os barbitúricos, benzodiazepínicos, os calmantes, tranquilizantes, porque ela não está conseguindo dormir. Ela está muito ansiosa. Se você não dorme, gente, a depressão gera insônia, problema de sono, gera. Só que em 20, 25% dos casos, a insônia, o sono ruim é causa da depressão. Você dormir, você não vive bem. Então você vai ficar sofrendo à toa, de repente tomar um remédio que vai permitir que você durma, recupere-se fisicamente, volte a ter um nível de saúde, carregue a barrinha, né, para um nível, sair do nível crítico para um nível aceitável e depois ter realmente qualidade de sono, para aí você pensar e reestruturar a tua vida. Então tem um plano que é físico. Então é importante fazer essa parte física também, seja com medicação. Então um bom psiquiatra também vai se preocupar, vai pedir exames e ver teu estado clínico geral,
Porque eu já atendi gente com um quadro típico de depressão que, fazendo o exame clínico, um homem nessa faixa de 40 anos que estava basicamente deprimido, sem energia, triste, sem força para trabalhar, esquecendo. E não era depressão. Ele estava com déficit de testosterona, hormônio masculino. Não era à toa que ele não tinha energia. Estava sem hormônio masculino, estava sem vitalidade, fez a reposição hormonal com o médico dele, sumiu o quadro de depressão. Percebeu investigar clinicamente. De repente a pessoa tem um distúrbio de tireoide, um hipotireoidismo, está desacelerado o organismo dela, não é? Investigar clinicamente. Ver a questão de vitamina, às vezes é déficit de vitamina, a pessoa tem um déficit de vitamina D, vitamina B, não adianta ela tomar só vitamina, pode ser hormônio desregulado, né? Não adianta ela tomar se encher de vitamina D e não tomar sol, que não vai sintetizar a vitamina. Não adianta tomar antidepressivo, tomar vitamina e conjuntamente tem que fazer atividade física, tem que tomar sol, tem que se alimentar bem. Né? Depois o pessoal olha lá no meu site, tem uma reportagem associando a depressão e ingestão de triptofano. Fala o site para nós, Augusto. Alimentos ricos em triptofano, por exemplo, tomate, chocolate, ajuda a aumentar o estado de ânimo. A pessoa tem um entusiasmo, ao passo que farinha branca, por exemplo, é o oposto. Inflama todo o teu organismo, e te intoxica e favorece a depressão. Tem bastante, está atualizando bastante na página oficial do Facebook, que é Dr. Augusto Goldoni, ou no meu site www.augustogoldoni.com.br. Tá? Mas no Facebook você vai encontrar, né, você que já está familiarizado, vai encontrar esse tipo de informação. Né? Por exemplo, alimentos que favorecem, né, um estado de ânimo positivo, grão de bico, né? Alimentação, começar por isso, atividade física. Um conjunto de hábitos, que é saúde, né? de hábitos saudáveis, né? Não é só uma coisa. Ok. Você falou brevemente, Augusto, alguma coisa sobre luto lá no primeiro bloquinho, como uma das causas, às vezes que pudesse levar à depressão. E aí a Carla Costa, de Maringá, Paraná, pergunta se o luto pode virar depressão e levar ao suicídio. Pode. Com certeza, né? Um estado de sofrimento que se perpetua pode gerar um quadro psicopatológico e, como a gente falou, em mais de 90% dos casos, a causa do suicídio é perda, alguma perda? Alguma perda que é algum quadro de depressão, estresse, ansiedade, dependência química, transtorno da personalidade borderline, né, que é a pessoa impulsiva, ou um fator circunstancial, que é difícil. Né? A minoria absoluta, cerca de 3% dos casos, não dava para perceber que a pessoa ia se matar. Se matou do nada, assim. É raro. Depois a gente pode até falar, depois que responder a pergunta dela, de indícios. Você percebe que alguém está para se matar? É para perceber. Em casos de quadro agora clínico. Quais são esses indícios? Só respondendo a primeira pergunta, que a pessoa passou por um luto, é um fator que, claro, ela está com um quadro, não é uma depressão propriamente dita, mas ela está com um quadro de depressão. Sim, tristeza, teve um evento melancolia, teve um evento pontual que causou aquilo, não é verdade? Você sabe? Normal, você a gente entrar no você deve estado ter de passado por tristeza um luto. profunda. Seja o luto da perda pela morte, seja o luto por uma perda financeira ou por uma separação. As perdas simbólicas, né? Não é o luto da morte concreta. Mas esses fatores podem levar a pessoa no estado de sofrimento. O luto, quando que eu elaboro o luto? Tem tempo para elaborar luto? Não é um padrão, mês, 2 meses, 1 ano. Cada pessoa tem seu tempo. Não é tempo, gente, cronológico, de hora concreta, do cronos. É tempo subjetivo. É tempo, em mitologia, do kairos. Né? É o tempo de cada um. Tem gente que em 1 mês consegue superar aquela fase pesada. Tem gente que se passa 20 anos e não elaborou o luto. E daí, esse tempo pode gerar, a pessoa ficar muito tempo nesse estado de melancolia, de sensação de perda, pode sim, respondendo, gerar um quadro de depressão. Em estando em depressão ou não aguentando o sofrimento, dependendo do caldo lá circunstancial, a pessoa pode sim, isso pode sim levar ao suicídio. E nisso deve entrar a aceitação também do luto ou do evento e reconhecer aquilo e se deixar viver aquilo, né? Se permitir sofrer. Você tem direito de sofrer. Não ficar na negação. Não ficar negando ou querendo ser forte, tocando adiante no mau sentido de não está acontecendo. Não, senão uma hora o luto vai bater. Isso pode piorar? Pode piorar. Então,
se fecha, assimila, mas não fica muito tempo. Sim. Aí sai, parte para elaborar. Então, um fator, pegando os dois ganchos, Luciane, do luto poder gerar a depressão e o possível suicídio, e como identificar. Nesses momentos de perda, já é um sinal de alerta. Fica mais próximo da pessoa, que ela pode, no ato de desespero, tentar contar a própria vida. Se ela teve a morte de um ente querido, uma separação, doenças crônicas, normalmente são fatores que favorecem, assim como a perda, esse sofrimento que leva a uma ideação suicida, que a pessoa não aguenta o sofrimento e pensa em acabar com a própria vida. Né? Uma doença crônica, um câncer, um Alzheimer, o envelhecimento. Então, alguns fatores para você ficar atento. Alerta. A pessoa está sofrendo muito, teve uma perda, opa, chega mais perto, escuta, deixa ela falar, pergunta, não impõe a tua verdade. Já passei por isso. Você tem que superar. Tá demorando para superar. Cada um, né? Cada um. Cada um é individual. Você tem que, para saber o que realmente, que é subjetivo, não é, gente? É a realidade interna dela, não tem certo. Eu estou triste, você não tem motivo. Ela está triste, é legítimo. Eu estou revoltado, não aceito. Então, para de impor a tua verdade à pessoa, para com frase feita, escuta aquela pessoa que você diz que você ama, que está do teu lado, que está sofrendo. Não menospreze, isso é desumano. Isso não é cristão, não é não é demonstração de empatia. Não é demonstração de empatia, de afeto. Então, escuta. Como está batendo esse sentimento? O que eu posso te ajudar? Às vezes sem falar nada, todo o teu lado. E fica atento a isso. Momentos de perda, quando a pessoa está com um comportamento compulsivo e obsessivo. O que é isso? Ela está com ideia fixa. Já viu? Tem gente que fica falando, mas isso não vai dar certo. Isso vai dar, não vou aguentar. Se eu não perder, se eu não recuperar o emprego logo, eu vou me matar. Assim eu não aguento. Quando ela começa a falar muito, ou mania de vingança. A culpa da minha desgraça é fulano. Tô com raiva, tô com ódio. Ela é o motivo do meu mal. A pessoa fica, sabe, com aquela revolta, pensando muito em vingança, em descontar em alguém. Ou a autocomiseração, a pessoa fica, eu não presto, eu não sirvo para nada, minha vida não vale a pena, Deus podia me levar, minha vida não tem sentido. Opa, liga o sinal de alerta. Frases do tipo, né? Você não me valoriza, mas o dia que eu não estiver aqui, você vai se arrepender, daí você vai me dar valor. Opa, a pessoa está falando diretamente em se matar, na falta dela, e repete isso. Se eu morrer, né, você não vai sentir minha falta mesmo, eu só atrapalho. E essas frases são muito comuns. Depois a pessoa vai revendo, deixou pista. Estava na cara, principalmente a gente que vê de fora, que ela ia se matar. Está falando, não sirvo para nada, eu sou um peso. Normalmente a pessoa fala isso antes de atentar. Ela se sente literalmente um fardo para a pessoa. Se eu não estivesse aqui, a vida do meu filho ia ser melhor. A minha família andar, olha, eu não tenho emprego, eu não tenho conhecimento, não tenho condição de fazer nada, ainda reclamo da vida, como eu atrapalho a vida das pessoas. Você não gosta de mim, né? Você vai ficar melhor sem mim. Opa, sinal de alerta. Outra coisa, mudança de rotina abrupta. A pessoa começa a se preparar para ir embora. É uma coisa óbvia, gente, mas na hora que você está vivenciando, você não percebe, você não dá valor, que é importante. Já viu gente em casa que começa a visitar muitos parentes queridos ao mesmo tempo? Vai lá, liga para todo mundo, escreve carta. Hoje em dia, carta é da minha época, né? Né, pessoal? É da época. Como se a pessoa estivesse se despedindo. E está se despedindo. Ela está se preparando para ir embora. Visita vários parentes ao mesmo tempo, liga para quer resgatar alguma coisa, quer fechar os nós, fechar as pontas. Começa a organizar as contas, deixar cartão tudo arrumadinho, ceia de banco. Ela que administra, ela vai passando para alguém, ela busca acertar as coisas, as dívidas, né? Paga. Algum indício faz sentido para você, gente? São pistas óbvias que depois que acontece, como um filme de suspense, que você está lá na tua frente, você não vê, depois que acontece... Nossa, mas ela falou, ele falou isso, ou fez aquilo, como é que eu não percebi? Isso, Luciana. Importante esse alerta que a gente está dando, né? Vamos relembrar aquele alerta? Invista em qualidade, faça prevenção. Um pouquinho
né? Não é você fazer, a gente vê isso com os pacientes, né? Que estão com problema no casamento, se perdeu o amor ao longo do caminho, né? Perdeu a relação com os familiares. Não precisa, para a pessoa ficar feliz, não precisa aquele mega evento. Fazer aquele jantar espetacular, a viagem dos sonhos. Isso é importante também. Quem não gosta... Um pouco de atenção já faz uma diferença enorme. Um pouco de atenção em dose homeopática, Luciane. E queridos e queridas internautas, você fazer aquele pouquinho de forma constante, frequente, não descuidar do vínculo, né? Prestar atenção na pessoa, que daí você não vai ter arrependimento, você vai ter feito o teu melhor. Porque o que pega, muita gente já falou, né? É a questão da... A gente falou fora ou dentro do ar, a questão da culpa, que além da pessoa... Fora, a gente falou antes do programa. Antes do programa, né? Que o suicídio não é um fardo só. Aquele que se mata, né, interrompeu às vezes uma vida tão brilhante pela frente, por um momento pontual, né? Ele não quer morrer, ele não quer sofrer, mas a única alternativa no estado doente da mente dele é acabar com a própria vida. Acaba com o sofrimento? Acaba, mas acabou com a vida. Né? Só que fica um fardo, gente, pensa bem, para o familiar. Não, a gente falou. A gente falou. Agora eu lembrei, a gente falou no ar. Né? A culpa, que é a pior coisa que pode ser. Então não tenha culpa. Né? Alegria pela vida é você fazer, e esse programa é interessante nesse sentido, de repente você vai ter uma luz aí do que você pode fazer para melhorar a tua vida, para ter mais qualidade, para melhorar a vida daqueles que estão à sua volta. Não deixa de fazer. Não faz amanhã, faz hoje. Você teve algum insight? Você teve alguma ideia? Que, não estou fazendo, não tem importância. Não deixa a culpa te paralisar. A culpa mata. O arrependimento é importante. É bom a gente aprender com os erros. O erro leva para frente. Leva a maturidade, o aprendizado. É importante errar. Mas errou, se arrependa. Mas não tenha culpa. Porque a culpa paralisa. O arrependimento leva para frente. A depressão, em termos psicanalíticos, em termos clínicos, é um quadro onde a pessoa vivencia a culpa. De repente ela percebe o mal que ela fez para o outro, a traição que ela fez com o cônjuge, o que ela não fez que ela poderia ter feito. Então essa culpa, Luciane, gera um estado de dor. Ela quer se livrar daquilo, mas a culpa é importante para ela poder reparar. Por isso que se pesa muito antes de dar um remédio para só anestesiar a pessoa, porque vai tirar a chance dela sair da zona de conforto. A dor talvez mobilize a pessoa para um lugar melhor. Sim, mas tem que saber de onde vem aquilo. Da onde vem. Também não precisa sofrer além da conta. Exato. Tá certo? Não vai deixar ninguém sofrendo à toa. Mas o que a gente está falando que é importante você não se culpar. Pega aquilo, absorve a tua responsabilidade e segue adiante. O que eu posso fazer diferente? Como eu vou ser melhor? Como eu vou reparar? Uma coisa que a gente coloca no livro que é legal é pedir perdão. Peça perdão, errou. Tem gente que não tem humildade. Faz bem para quem é perdoado e para quem perdoa mais ainda. Com certeza. Né? A poeta fala, né? Se você acha difícil pedir perdão, quem diz que é difícil perdoar? Que é o outro lado, né? Tem gente que não perdoa, que não se liberta daquela mágoa, isso faz mal, isso te envenena, gente. Não tem gente que é assim? Eu lembro que tinha, na época da minha infância, eu lembro de uma cena de uma senhora falando para minha mãe: ai, a fulana fez uma coisa para mim horrível, estou sofrendo, me causou um mal, mas como eu sou cristã, mal a ela eu não desejo, mas bom fim não há de ter. Gente, sincero, honestamente, ela perdoou ou não perdoou? Isso está corroendo, às vezes a pessoa nem sabe que a pessoa que o outro está te desejando mal, corrói quem? A pessoa que guardou o sentimento de rancor. Sim. O Shakespeare já diria: você guardar mágoa e desejar mal para o outro, é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Só envenena a você mesmo. Não é verdade? Então, perdoar e pedir perdão. Isso liberta, isso deixa a vida mais leve e você mais leve para correr rumo ao entusiasmo, rumo ao bem-estar, à felicidade, à qualidade de vida. Pensa nisso, gente, de coração. Augusto, a Jerônima de São Bernardo, aqui do interior de São Paulo, pergunta se nas profissões existe alguma ou algumas que se destacam com maiores índices de suicídio? Sim, tem profissões que a gente chama de... Não sei, vamos falar de Brasil, né? Não sei se sim, em geral é lugar, a mesma coisa. Sim, não sei. Né? Em termos globais, o
maior índice de estresse e de depressão está no ambiente de trabalho. O que a gente chama tecnicamente, né, principalmente em medicina do trabalho, de estresse ocupacional ou burnout. Alguém já ouviu falar do termo burnout? São os transtornos mentais que têm origem, que têm etiologia, como a gente falaria, na relação do homem com o trabalho. Quando a relação do homem com o trabalho está bloqueada, o impacto é no aparelho mental. E daí ela pode desenvolver um quadro de apatia, de tristeza, de insatisfação, de impotência, de sintomas clínicos. E o ambiente de trabalho, em sua maior parte, o clima organizacional e como o trabalho está estruturado, infelizmente favorece. Carga de trabalho acima do que a pessoa é capaz de suportar, o quadro de funcionários enxuto, não é isso que acontece de repente na tua empresa? A cobrança, a exigência por resultados, está acontecendo metas muito, absurdas, né, acontece muito. Então, de forma geral, o trabalho já favorece o surgimento de transtornos mentais e, como a gente falou, em 92% dos casos, a causa do suicídio está atrelada a um transtorno mental, depressão, estresse, etc. Por isso que é triste a desinformação que, se é uma doença, dá para ser tratada, desde que seja diagnosticada. Então, dá para perceber, pegando aquele gancho, que a pessoa estava para se matar, ou que ela pode ter uma tendência, se ela está doente, pode acontecer. Vamos repetir, 92% em média tem uma causa de um transtorno mental. E o trabalho favorece, o sistema de trabalho hoje em dia favorece. Algumas profissões mais que as outras, sim, não é só no Brasil, no mundo. As profissões que mais estão sujeitas a adoecer mentalmente são professores, principalmente da rede pública, porque o professor não é valorizado, o professor ganha mal, o professor sofre assédio do aluno, tem uma inversão moral de valores, gente. A gente que preza, né, antes de ser um profissional, como ser humano, como cidadão, como cristão, valores éticos, valores morais, isso está tudo de ponta cabeça, não está, gente? Tá. Na minha época, se o professor me desse uma nota ruim, ia professor, meu pai, minha mãe, botar o dedo em mim e falar: o que você fez, menino, que você tirou uma boa nota? Hoje, o coitado do professor fica coado lá com o aluno, né? Até espancando o professor. E a gente está falando de uma geração atrás só, né? O quanto isso mudou, não foi sim, muito, duas gerações atrás. Hoje, vai o aluno, o pai e a mãe achacar o professor, questionar a autoridade, até espancar. Quantos professores, vocês viram recentemente saiu estatística de violência, quantos professores são espancados por dia no Brasil? Um absurdo. Isso vai favorecer o adoecimento. Eu atendo a muitos professores no consultório, com quadros de estresse, depressão, síndrome do pânico, né? Outra profissão, profissional de saúde, porque tem um ritmo de trabalho alucinante, vários carga empregos, horária, né? Carga horária massacrante, né? O tipo de trabalho já é estressante, lidar com morte, com dor, né? Às vezes com um sistema que não permite ele. Imagine exigir um médico que faça uma consulta em 5 minutos. Não dá para ter qualidade, né? Plantão, é verdade? né? O Fazer plantão, de, sei lá, médicos, 20. enfermeiros, né? O pessoal da área assistencial, que quando é para estar descansando, trabalha em sistema de 12/36, tem outro emprego, sobrecarrega, destrói o organismo. Vai dizer para o teu Militares. organismo que você só tem X horas para dormir hoje, ou que não tem, ou não pode dormir, ou que vai dormir de 5 em 5 minutos numa sala sentado, enquanto não foi acionado para um atendimento? Você pode dizer, mas ele não vai acreditar. Seu corpo não vai entender, exatamente. Não vai, ele quem manda. Não adianta, lembra? O lugar do sintoma é o corpo. Então, professores, profissionais da saúde, militares, muitas que também tem esse esquema, e tem a questão de lidar com violência, a banalização da violência, eles estão com a vida em risco o tempo inteiro, não são valorizados, às vezes são até mal vistos, uma parte, né? A maior parte dos policiais, né, a gente trabalha com policial militar, com policial civil, são honestos, são cidadãos dignos, né? São massacrados, também são heróis, estão fazendo valer a lei, né? A minha admiração, o meu respeito a vocês, mas pagam socialmente por uma banda podre que gente desonesta, gente antiética, gente incompetente tem em qualquer profissão. Veja os seus colegas jornalistas que fazem, muitas vezes, né, que difamam, joga o nome da lama da pessoa, depois vai ver o que faz. Então tem em qualquer profissão. Veja a realidade do policial militar, colocando a vida em risco, ganhando mal por isso, tem alto índice de dependência química, de suicídio. E outra profissão que
que hoje em dia é comum um operador de telemarketing. Os coitados estão né, gente? Deprimidos, porque eles estressados. trabalham com metas, eu acho, também, Metas, Primeiro, o limite, a questão física. 6 horas tem ali 15 minutos de almoço e mais alguns minutinhos para fazer xixi, tomar água e tal. Extrapolar, como você acabou de falar, o limite do corpo, né? É sobre-humano, até desumano. E metas. E lidar com uma coisa... Vamos falar como cliente de telemarketing, ligando na tua casa, como você trata essas pessoas? Vamos se colocar na situação inversa, como que é para eles, que não é fácil, tanto o telemarketing ativo, que é vender alguma coisa, como o passivo, receber a reclamação. É pesadíssimo, ninguém liga para elogiar. Normalmente a pessoa está estressada, está com um problema para resolver. Vai berrar do outro lado da linha. linha. Não é, você vai falar problema de telefone, problema de operadora de televisão. Só muda o nome, porque sempre vai dar problema. E às vezes o sistema é ruim, não é culpa do operador, né? Então gera muito Ele está só fazendo o trabalho dele, estresse ocupacional, né? Exatamente. O Silvio, uma pergunta sobre buscar entusiasmo. O Silvio Souza, da Praia Grande, pergunta: como buscar entusiasmo quando se tem problemas financeiros? Primeiro eu vou dar como buscar busca o Silvio Santos primeiro. Tenta, né? Quem quer dinheiro, né? Como buscar entusiasmo? Sair da situação. O que você pode, à medida do possível, fazer para reverter esse quadro? Porque ele deve estar querendo sair da situação e não conseguindo. Se é o fator, né, de origem, tentar medidas imediatas e a médio e longo prazo para sanar o problema. O que ele pode fazer? O problema financeiro é em função do desemprego? O que fazer enquanto não está empregado? Buscar uma outra fonte de renda? É diminuir gasto? A gente lançou um livro recentemente que chama O Dinheiro no Divã. O Dinheiro no Divã, que é a psicologia da prosperidade financeira. Que o meu argumento é que problemas financeiros são mais questão de psicologia do que de economia. É gerenciar o desejo. Então, claro, é uma questão econômica, perdeu o emprego, né? Mas o que ele pode... De repente a pessoa perdeu o emprego de gerente, mas por uma questão de orgulho, né, gente? Você vai entender o que eu estou falando, de vaidade, ele não aceita. Ele não aceita trabalhar. Ainda mais com essas demissões em massa que acontecem, assim, que às vezes a pessoa não consegue se recolocar no mercado da mesma maneira num período tão rápido. Ele não ganha 20 mil, mas ele pode ganhar 10, mas ele não quer. Ou ele demora para cair a ficha, para aceitar a realidade, né? Demora para... Ele não tem mais aquele salário e continua gastando como se não tivesse. Vivendo no mesmo padrão de vida. Vivendo com o mesmo padrão de vida. Infelizmente, momentaneamente, perdeu aquele padrão de vida, tem que diminuir custo. Muita gente não tem coragem de falar para o cônjuge que perdeu a renda, de botar limite no filho. Papai, eu sei que é triste, gente. Estou falando até como pai. Ninguém gosta. Mas tem que explicar a realidade para todo mundo que está convivendo com você, né? Quanto mais você, por isso que eu acho que é psicológico, é de foro íntimo, quanto mais você, o famoso, perdeu o Playboy no momento, né? Perdeu. Aceita que dói menos. Quanto antes aceitar, vai minimizar dano e, de preferência, conversar abertamente, que a gente falou, ter uma boa relação. Sentar para a esposa, para o marido, pensar em soluções, de repente a esposa não trabalhava, o marido vai ter que trabalhar, é um momento de crise. Percebeu que às vezes não tem solução. De repente tem a pessoa que não conseguiu vislumbrar aquilo. Fala para o teu filho, olha, momentaneamente, filhinho, não dá mais para... Né? Você não pode comer chocolate todo dia, vai ter que comer uma vez por semana. Não dá para a gente viajar todo ano ou todo mês. Mudou o padrão. Momentaneamente, eu sei que é triste, papai e mamãe também estão tristes, mas vamos combinar o seguinte, a criança vai se sentir aliviada, gente. Sabe por quê? Porque ninguém é bobo. A pessoa percebe, você pode não falar, mas o teu estado emocional, o teu comportamento para a pessoa que te conhece, ela sente no ar, demonstra, o corpo fala que tem tensão no ar. Vai gerar um alívio, até para você, de encarar essa verdade. Faz sentido, gente? Você vai perceber que abordar o assunto vai te libertar. Inclusive tem uma coisa falando na questão financeira, alguém já ouviu o termo infidelidade? Você, minha amiga, que está nos assistindo aí, o que é infidelidade? É só traição conjugal? Tem um termo que chama infidelidade financeira. Você já ouviu falar? A pessoa que esconde a renda do outro, esconde o que ganhou, faz caixa 2, ou esconde dívida. Ou a nossa amiga aí, que o marido briga porque está gastando demais, ou de novo comprou outra bolsa, outro sapato, que você faz?
chega em casa e esconde as coisas. Ou chega cheio de sacola, leva a amiga junto para falar que a sacola é dela. Também é um tipo de traição, isso aí. Né? Então, resumindo a questão, ver uma outra alternativa, trabalhar em outra área, ou de repente começar com uma renda menor, né? Segurar alguém a onda de casa no cartão trabalhar, de crédito. segurar a onda, de preferência não ter cartão de crédito, né? Ver outras alternativas. Mas o primeiro é aceitar e ver o que você pode fazer para mudar. Não ter vergonha. Ai, não vou sair de rua. Pedir ajuda para a família, né? Ai, estou sem celular, ou cortaram a minha luz. Ai, o que o vizinho vai falar? Se o vizinho está tão interessado, ele que ajuda você a pagar a conta. Tem gente que fica nesse buraco porque tem vergonha do outro. E é difícil mesmo, né, gente? Mas você não tem que ter vergonha. À medida que você for enfrentando, claro que baixou a autoestima. Você tem vergonha mesmo, não é? Você está para baixo, você está desfavorecido. Mas enfrenta aos poucos, você vai pagando uma dívida. Né? Seja correto, foi você que fez. Não adianta jogar a culpa dos outros. Né? Negocia, vê uma forma saudável de fazer isso, vê a prioridade, que dívida é mais importante pagar. Peça orientação, não só para lidar com essa parte psicológica do psicólogo, mas o consultor financeiro, de repente o gerente do banco, algum amigo, algum colega da tua empresa que tem mais experiência com isso, né? Até de repente o teu familiar dentro de casa, né? Que vai ter uma saída. Como você vai gerir esse financeiro? Que conta pagar? Você se surpreende com seu parceiro ou parceira, como ele vai ser... E se surpreende com o resultado. E você vai ver, gente, à medida que você for sanando as dívidas, recuperando tua renda, a autoestima vai aumentando. Daí você vai sair do ciclo vicioso, daquela coisa baixo Aí vai ser astral, uma bola de neve positiva. Depressão. O inverso da bola de neve, que é o círculo virtuoso. Você vai começar aos poucos subindo, mas para isso tem que exercitar outra virtude, né, Luciana? Né, Luciane? Né, queridos ouvintes? Que é a paciência, que está em escassez no mercado, não tem prateleira. As pessoas querem uma solução rápida. Nesse mundo de consumismo, de imediatismo, a pessoa quer sair de uma depressão com um pulo só. Você está no buraco, a pessoa quer... Era o ideal, né? Tirar a pessoa dali. Mas não funciona Ninguém assim. quer que você sofra. Mas, infelizmente, às vezes não funciona assim. Às vezes você não vai sair do desemprego, próprio tempo, ter paciência, ter discernimento, fazer uma coisa de cada vez, e pensando nas alternativas. E com certeza, se você estiver nesse caminho, e daí é inércia, né? Tá parado, demora, às vezes você faz, já teve essa sensação? E você faz, parece que a coisa não sai do lugar. É porque aquilo estava parado, estava estagnado. Inércia da física mesmo. Gera um movimento que as coisas começam a acontecer. No começo aquele movimento está gerando energia para gerar movimento. Energia estática. Está lá, mas não aparece. De repente a pedra começa a mexer. É a mesma coisa. Você tenta, você faz, parece... Não desista. Persista. Uma hora começa a mexer. Quando começou a mexer, daí vai ser mais fácil empurrar. Daqui a pouco, a vida flui. O negócio caminha. É a mesma coisa, se me permite, Luciane, com terapia. Que as pessoas não entendem o tempo lógico. Acham que em 2 sessões, às vezes, vai ser... Às vezes resolve, em caso de pânico... 1, 2, 12 sessões resolvem. A medicação é muito eficiente muitas vezes. A terapia é terapia focal. Mas às vezes não é assim. Tem sintomas que precisam de mais tempo. Como o luto que a gente falou. Às vezes a raiz do problema são episódios muito passados na sua vida, né? Passado que não talvez nunca sejam removidos. Mas você vai tirando por camadas. Para isso tem que ter paciência. Às vezes o processo de terapia, a pessoa não está dando certo, não está funcionando. Daí você vai ligando os pontos. Uma hora, o negócio tem a transformação. Como mudou? O que mudou? Não sei, a gente percebe. Eu costumo falar para os pacientes, eles dão risada. Depois, ao longo do tempo, eles vão entender. Você só vai perceber que mudou quando mudar. Você vai mexendo, vai tocando, vai ligando, vai fazendo sentido, outras coisas não. De repente, transformou. Aquela dor não está mais lá. Ela está fazendo diferente. Ela saiu de uma relação abusiva, ela conseguiu prosperar no emprego, ela conseguiu ter uma vida profissional saudável, ter uma vida familiar saudável. Mudou a crença. Crença, eu costumo brincar, muda a chavinha, né? Às vezes não é de uma hora para outra. Um dia dá o clique. Um dia dá o clique. De tanto mexer, vai mexendo, pá, e transformou a tua vida. Você é capaz, não desista, não. Viu, Silvio? Tem jeito. Sempre. Só não tem jeito se matar.
Né? Por isso que a gente fala. Exatamente, por né? isso que a Daí- gente está falando sobre daí prevenir acabou. isso aí. Essa última pergunta aqui, não sei se vai vir mais alguma, mas o Marco Antônio de Curitiba pergunta, a gente mais ou menos pincelou algumas coisas sobre isso. Um suicida em potencial, talvez ele esteja percebendo alguém próximo a ele, né? Tem cura? Não é uma doença ainda para ter cura, Não é que o talvez, suicídio, né? Amanda, como a gente falou. Mas a gente já falou sobre coisas que a gente consegue perceber, né? O suicídio é o ápice de um estado, né? De uma circunstância, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa não vê saída, a pessoa tem um quadro de depressão, etc. Então não é, o suicida não é como a gente pode dizer, um bandido, uma pessoa que está endemoniada, que tem um quadro, não é como a gente vê em filme, como vê na mídia de forma leiga, né? É uma pessoa que está num estado de sofrimento, de dor, às vezes de perda de consciência, às vezes a pessoa está com uma demência, está no estado de influência química, está drogado, está lá Fora de alucinado si. pela cocaína, está fora de si, não é ela. Ela pode atentar contra a própria vida, mas normalmente é um estado de perda de consciência, de perda da identidade, viu, Luciana? Que a pessoa, por isso que a gente fala de Não tá se resgatar. encontrando. A pessoa não está se encontrando, a pessoa está com muito sofrimento, que leva, às vezes, ela tem essas dicas que a gente deu. Ela começa a pensar de forma constante e até obsessiva em suicídio. Que a gente falou. É ideia fixa, repete. Então tem os sinais que pode, então, tecnicamente respondendo, tem cura o suicida? Primeiro que não é uma doença, mas tem, no sentido que ele colocou, dá para entender, tem cura. Você precisa perceber, para fazer aquilo que a gente estava falando de círculo vicioso e círculo virtuoso. Entender o estado, frear, às vezes tem até que segurar. Quando fala que a pessoa vai se matar, se segura, não interpreta. Impede, fica perto, não menospreze quando alguém fala que vai se matar. Ah, já tentou 3 vezes, está querendo chamar atenção. Claro, o juiz está querendo chamar atenção. Ela está desesperada, está gritando. Não fala, é frescura, porque uma hora ela consegue. E se tentou 2 vezes, vai tentar a terceira, se não curar, que nem falou o Silvio, né? Se não curar o sofrimento, tem que ser curado, tem que ser olhado. Porque existe alguma coisa ali para ser Existe curada. para ser curada, para ser tratada, para ser remediada. Para parar a pedra, na metáfora que a gente fez na inércia, de rolar a ladeira abaixo, tá? Para, estaciona, deixa a pessoa com um estado melhor de saúde. Primeiro, o nível é físico. A pessoa não está dormindo, a pessoa está debilitada, a pessoa está com estado de saúde crítico. Então, você vai por níveis. Primeiro, o básico, a pessoa tem que se alimentar bem, a pessoa tem que estar bem fisicamente. Isso que é parar a pedra da saúde. Daí você parou, vai começar a empurrar. O que você pode fazer passo a passo para melhorar? Agora ela tem condição de voltar a trabalhar? Ela tem condição de sair sozinha? Ela pode se alegrar? Que a pessoa perde o prazer. Coisas básicas. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Então vai jogar bola. Nem isso tem. Começa a perder a vontade. Perde vontade absolutamente de tudo. Perde a capacidade de sentir prazer. Daí a vida fica muito sofrida, muito preta, muito cinza. Então começar aos poucos, ela enxergar os pequenos prazeres. Uma comida que ela gostava e não come mais, não tem nem sabor. De notar o sorriso do teu filho que está do teu lado. Né? De fazer uma atividade que você gosta. Aos poucos, daí vai acelerando, sem pressa. Percebeu? Isso que é a cura. Sim. E né? quem está em volta dessa pessoa tem que prestar muita atenção em todos esses pormenores. Esses pormenores, ficar atento. E sempre tem uma saída, que você às vezes não está vislumbrando. Né? Buscar ajuda médica, buscar ajuda psicológica, até para ter orientação. Que o que acontece, Luciana, que é bom falar, que às vezes a pessoa não tem consciência que está doente, ela está doente. Que nem precisa de alguém que dê um toquezinho assim, olha, quem sabe vamos conversar sobre isso, ou vamos tentar fazer alguma coisa, ou vamos buscar ajuda profissional. Você já pensou que isso não é normal? O que eu posso te ajudar? Eu sei que você está sofrendo. E deve existir uma tendência a não querer enxergar isso e não querer aceitar enxerga, também. Não aceita, não percebe que é uma doença. Traz esse tipo de informação. Mas tem uma outra dificuldade, Luciane, é que às vezes a pessoa, você fala tudo isso, a pessoa nega. Que nem um alcoólatra que fala que bebe socialmente. Bebe 2 garrafas de pinga por dia, como eu já tive pacientes, falava, não,
Os outros estão pegando no meu pé. Eu paro quando eu quero. Eu bebo socialmente. É os outros de novo, né? São os outros de novo, né? O mundo que está errado, ele que está certo. Então a pessoa nega, ela não admite. É uma questão que toda palestra que vira e mexe, o pessoal pergunta: como que eu ajudo uma pessoa que não quer se ajudar? É complicado. É complicado. Tem que convencer ela a querer ser ajudada, né? É complicado. Nesse sentido, ajuda profissional, orientação ajuda, mas mesmo assim, a gente tem que aceitar, né, gente, que se a pessoa não quiser, você está impotente. Você vai tentar de tudo, vai buscar orientação, mas tem um nível, mínimo, gente... ela tem que querer ser ajudada. No mínimo, estender a mão, senão você está de fato impotente. Então, o que você pode fazer? Você buscar ajuda. Você aprender a lidar com a tua impotência, lidar com o teu sofrimento. Isso você pode fazer, isso depende só de você. E daí tentar, estando bem, tentar outras formas. Porque a gente percebe casos de pessoas que lidam com pessoas com transtornos mentais, com depressão, gente que cuida de pacientes crônicos, com câncer, com Alzheimer. Às vezes às vezes a pessoa morre antes do doente. Chega num estado Sim, de... porque lidar muito e estar no difícil. meio disso é muito pesado. É muito pesado, né, Luciane? Então a pessoa tem que primeiro tentar se cuidar à medida do possível. Senão, se ela adoecer, como que ela vai ajudar a pessoa querida, amada, que depende dos cuidados dela? É muito comum a pessoa deprimir junto, a pessoa adoecer, ou o ente querido morre, daí a pessoa cai. Né? A gente sabe que tem que estar forte para isso, mas é compreensível. Augusto, eu dei umas folhadas aqui no livro, achei muito interessante todos os pontos aqui. Quer falar mais alguma coisa? A gente vai encerrar agora o nosso bate-papo, tá? Que eu acho que foi extremamente produtivo. Foi muito... Acho que essas informações Espero que vocês tenham gostado também. Para mim foi excelente. Eu agradeço, né, a você, a importância Luciane, desse tema, né, da gente conseguir alertar as pessoas. Até a gente bateu muito papo aqui, gente muito bacana aqui, pessoal, que estão fazendo isso para vocês, de coração. Agradeço, inclusive, ao presente que você deu para nós aqui. A gente vai ler. E tem mais algum livro que você quer falar também? Primeiro, pode deixar. Agora o espaço está aberto para você, Augusto. Pode falar contato. Deixa eu ser educado, viu, gente? Porque a gente falou do livro, realmente é um livro interessante. É uma bênção, gente. Eu, particularmente, recomendo. Claro, foi eu que escrevi, eu sei o que eu estou falando, né? Mas tem ajudado bastante gente. Então, onde encontrar o livro? Você encontra, esse livro é pela editora As Paulinas, você encontra no site das Paulinas, as lojas virtuais, www.paulinas.com.br. Daí lá você clica na livraria virtual, tá certo? E daí você vai achar o link do livro, tem inclusive uma sinopse. Ou então no 0800 da Paulinas, que eu não sei, gente, peço desculpa, não sei de cabeça, né, e não estou deprimido, que às vezes afeta a memória. Mas no site, se você entrar, ou no Facebook das Paulinas, embaixo tem o telefone e tem o endereço das lojas físicas em todo o país. 0800 701 0081. Esse é o telefone da Livraria das Paulinas. E no meu site, no meu Facebook também tem os contatos. Eu tenho outros livros pelas Paulinas, tem o de estresse, chama Estresse, como transformar esse terrível inimigo em aliado. E tem outras obras, né? A Arte dos Relacionamentos Saudáveis Duradouros, esse do Dinheiro no Divã, um sobre drogas, né? Como combater esse terrível inimigo também, um sobre saúde financeira, tem vários, sobre motivação, né? Tem vários títulos aí que o bichinho de escritor me picou em 2003. E é uma experiência muito gratificante, é um prazer poder... É a nossa missão, seja no consultório, seja batendo um papo aqui com você, seja em palestras nas empresas, que eu também dedico parte do tempo, indo a órgãos públicos, empresas, escolas, faculdades, para falar de assuntos como depressão, saúde mental, estresse, dependência química, liderança, relacionamentos interpessoais, motivação, equilíbrio emocional. Né? É muito gratificante. Então tem vários assuntos, esse assunto aí de relacionamento humano, que bom a gente ter pessoas como você, Augusto, na nossa vida, então. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. Eu também. Acho que a gente pode até um dia ter mais bate-papo sobre vários outros, sobre os outros temas que você inclusive nessa sugestão, né, nesse Outubro Rosa, que a gente está falando muito, inclusive a gente tem muitas palestras já agendadas sobre qualidade de vida feminina, falar da saúde da mulher, principalmente da saúde mental da mulher, dos papéis da mulher moderna, né? Da maldade que fazem culturalmente com vocês, que vocês têm que ser, além de trabalhar fora,
de ter que cuidar da gente, né? Cuidar de nós maridos, dos filhos, de ter que estudar para ser competente na profissão, estar no mercado de trabalho, ainda tem que fazer tudo isso maquiada, de unha feita, cabelo feito, de bom humor, não pode falar. E o mundo de hoje massacra a mulher. E você, mulher, como se sai frente a tudo isso? Você acredita nessa ditadura da Aí, beleza? diretor, fica a sugestão na pauta. Gente, então agradeço você, Augusto, mais uma vez. Internautas, Disponha. muito obrigada pela participação de vocês, adorei a participação das perguntas. E a gente volta no próximo bate-papo ao vivo no portal Plena Mulher. Até o próximo. Obrigado.